Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste domingo, dia 16 de julho. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora do Carmo e nesse domingo não celebramos a memória de Nossa Senhora, mas sim o 15º domingo do tempo comum. Quero acolher você, agradecer a sua companhia também neste domingo. Pedir que você já deixe seu joinha, inscreva-se no canal e envie para mais pessoas a meditação desse Evangelho. Evangelho deste domingo, Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 23, que é a versão mais longa, e eu vou ler a versão abreviada do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje nós queremos nos alimentar com esse Evangelho, essa parábola do semeador. Jesus que lança a semente da palavra sobre o nosso coração. E cada vez que nós ouvimos a palavra, toda vez que estamos em oração, é isso que o Senhor Jesus faz. Ele lança a semente. E o Evangelho de hoje sempre nos leva à meditação de qual terreno está prevalecendo no meu coração. Porque eu acredito que todos nós somos esses 4 tipos de terreno, dependendo do momento da vida que nós estamos atravessando, dependendo das situações que estamos vivenciando, é o terreno que prevalece. Por isso, precisamos estar constantemente trabalhando esse terreno, porque a tentação de sermos aquele terreno em que a semente cai na beira do caminho, ou seja, a palavra não penetra. Vamos à missa por obrigação, mas aquilo entra por aqui, sai por ali. Termina a missa, nós nem lembramos qual foi o evangelho do dia, qual foi a reflexão daquele dia. Quantas vezes somos superficiais na nossa fé? Quantas vezes nós apenas estamos ali de corpo presente, mas aquilo não atinge o nosso coração, fica só no canto. Jesus não se torna o centro da nossa vida. Até está na nossa vida, mas no canto. Não é Ele o centro, não é Ele a razão. Às vezes nós somos esse terreno na beira do caminho. Muitas vezes nós somos esse terreno cheio de pedras, que são obstáculos para que a semente penetre realmente a terra. E esses obstáculos são os desejos que nós temos, a vontade que existe em cada um de nós. Por exemplo, no mundo consumista em que a gente vive, é o desejo de ter. E quantas vezes o ter, a busca do prazer, a busca do poder nos impedem de aprofundar a palavra de Deus. Existem obstáculos e é preciso remover essas pedras. É preciso saber lidar com os nossos desejos. Somos humanos.
Se alguém falar, padre, faça uma oração para que eu não tenha mais desejos, é melhor pedir a morte, porque só vamos deixar de desejar carnalmente quando morrermos. O desejo faz parte da nossa realidade humana, mas é preciso saber canalizar esses desejos. Em vez de ter coisas materiais, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Em vez de buscar um prazer apenas físico, apenas do nosso corpo, nós queremos ter o prazer espiritual de sentir a consolação de Deus. Em vez do poder, de querer dominar sobre as pessoas, o servir. É preciso saber trabalhar essas pedras para que elas não sejam um obstáculo que sufoquem o crescimento da semente da palavra de Deus, mas para que elas sejam proteção, para que elas possam ser suporte para aquilo de bom que Deus quer construir dentro de nós. Às vezes, o nosso terreno que está prevalecendo é o dos espinhos, são as preocupações, as angústias que sufocam a semente. Ou seja, as preocupações que são maiores do que a nossa fé, do que a nossa confiança. Não sabemos e não aprendemos a confiar de verdade no Senhor, na Sua palavra, nas Suas promessas. E o medo, as angústias que todos nós sofremos, em vez de fortalecer a nossa fé, nos fazem duvidar e nos afastam da confiança em Deus. E pedir que a terra boa, para que nós possamos fazer com que essa semente que é boa, a semente é ótima, a semente é perfeita, que ela possa produzir frutos no nosso coração. Também não adianta que a semente caia e fique ali no bem bom. Não basta a gente ouvir a palavra, ai, como é bom, como é gostoso ouvir a palavra de Deus, como me consola. Não, é preciso produzir frutos. A palavra de Deus precisa mudar a nossa vida, precisa nos ensinar a amar, a servir verdadeiramente os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nesse domingo desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um ótimo domingo, uma semana muito abençoada e fique com Deus.